rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Bom dia, agora sim, bom dia, temos luz. O que é que se passou aqui? Quem só nos está a ouvir deve estar a achar isto muito estranho, mas nós começamos sem luz. Porquê? Porque, meus caros, isto é o... Uau! Aliás, fomos muito originais, ninguém Muito. fez isso neste... Mas nós fizemos Em muito bem porque fizemos do 2 00, vezes. Diz? Então fizemos isto 2 vezes. Então estamos a gravar quando? À terça-feira. Porquê? Porque ontem ficamos Em nossa sem luz. defesa, nós estávamos a gravar. Nós estávamos a gravar, estávamos no fim já. Na última frase do episódio. Ou era no último parágrafo. Faltavam só os meus Sim. acrescentos. Era isso. Não, ia ser a última frase. Estava mesmo ali no finzinho, o que é que acontece? Ficámos sem luz. Mas achamos que éramos só nós. Mas não era. Aí íamos dizer ao Diogo, o nosso responsável técnico, dizer: então, caralho! Esta não aguenta uma luz ligada, meu, que vergonha! Aguenta um episódiozinho que já ia para aí com 1 hora e isso. meia. Não podemos fazer um episódio de 3 horas agora que nos cortam logo a luz. Portanto, olha, cá estamos outra vez. Bora. E nós podíamos, também em nossa defesa e em consideração a quem nos vê, ao nosso estimado espectador e ouvinte, podíamos ter aproveitado grande parte do episódio e só regravar o fim. Mas nós, também dada a energia de porcaria que estava neste estúdio ontem, estávamos todos a sentir Nós já que ia acontecer algo. nós já estávamos a sentir... Estava a ser o pior episódio de todos. Eu acho que estava a ser o pior episódio da história do história do ataque. ataque. Falem por vocês O também. Luís chegou ao fim e disse assim: epá, vamos regravar só ali aquele início, pá, que estava mal. Não, vamos gravar tudo. Já estávamos a sugar. Menos energia. uma coisa. Eu ganhei o desenterrado. E eu exijo que isto vá para o ar. É Eu assim, exijo que vá para o ar. Ninguém sabe, ninguém viu, não aconteceu. Gonçalo, vais editar, desculpa, vou-te dar trabalho, vais editar a preto e branco a parte, o desenterrado que ele ganhou, mas que não vai contar, tu já avisar. Porque ontem muita boa gente perdeu muita coisa. Imagina, aquela malta que estava a fazer projetos super importantes e não gravou. Perdeu. Luís, perdeste, meu amigo. Não conseguiste ganhar o desenterrado porque É tu assim, acertaste. quem perdeu foste tu. Quem perdeu foste tu. Para mim está 4-2. Não. Foste tu, É o só campeonato tu. da verdade e o campeonato a real. Liga da Verdade, faz aí uma... Depois na altura tu fazes. Olhem, A Liga da Verdade, para mim está trabalho. 4-2. Sabem quem é que perdeu também? Quem perdeu? Quem perdeu pontos este fim de semana? Já foi há Muita muito gente, tempo, parece. Muita gente. Muita gente. Foram Então, 11 equipas que perderam pontos. foram. Ei, não fiz o apostado. Porque 7 ganharam. Fogo. Eu adoro essas tuas contas de cabeça. Gostaste? Gosto 2 muito. empates. Gostava que... Queres ir para ministro? Assim, não? Pensador.com.luís. Eu sinto que tenho um lugar. Sinto que tenho um lugar à minha espera um dia. Para ministro da bola. Uma coisa assim. Muito bem. Então o que é que aconteceu? Sporting e Benfica, na luta pelo primeiro lugar, pontuaram e golearam. Pontuaram. E golearam. Pontuaram com dificuldade. É verdade ou é Não estava mentira? bem resolvido. É verdade ou é mentira? É diz verdade. lá. Pontuaram. Brandão, vocês lembram-se desse Era apanhado? isso, era É por verdade isso que eu ou mentira, estava a dizer. Brandão? É verdade ou é mentira? És um aldrabão. É mentira. É verdade, és um aldrabão. Muito bem. Ou é ao Portanto, contrário. Pronto, Luís, agora também. és um aldrabão. Eu estou a ver a minha câmara sempre desligada, mas está a funcionar, não está? Era só para... Tá, agora já vi, agora vi. Portanto, o que é que aconteceu? O que é que sucede? Braga foi empatar a Famalicão, mas proporcionou uma grande segunda parte aqui para entreter o Luís, que ele já disse isto ontem, não foi? É Gostaste verdade. da segunda parte. Mas Gostei depois, desaire, o que é que aconteceu? O Porto foi à Reboleira Foi? perder. Porto foi? E depois Foi. Começou no Eu não Revelation, vi. Vi um jogo, não vi o Porto. mas viste Revelation, da Estrela da Amadora, Vi, frente ao Futebol Clube do Porto. vi um Estrela da Amadora que estava a ouvir a transmissão e até fiquei a achar que estávamos... E atenção, muito mérito para o Estrela, mas... queres que eu comece? A minha pergunta é essa, se o Estrela teve tudo aquilo... Ele já com o cutelo na mão, vamos. Posso começar? O Estrela teve tudo aquilo que o Porto não teve. Ou seja, teve organização defensiva, É teve... engraçado, o Estrela não teve estrelinha até. Chama-lhe capacidade de finalização. Quando nós chegamos a um fim de um jogo destes, quando sentimos que o resultado podia ser ainda mais desnivelado, quando sentimos que o melhor em campo do lado derrotado foi o guarda-redes, que até fez um penalti, está tudo dito. Está tudo dito da incapacidade de um lado e, obviamente, a boa capacidade do Estrela, ou muito boa capacidade do Estrela em criar oportunidades, razoável em termos de finalização,
mas o Estrela podia aqui ter operado uma das humilhações do século ao Porto, de tão má foi a exibição, tão apagada, já agora, vamos dizer isto muitas vezes, tão apagada foi a exibição do Porto, e se o nosso apagão durou 12 horas, o do Porto está aqui a perpetuar-se de uma forma bastante grave. Segura o teu pensamento. Renato, tens aí uns dados do Playmaker à tua mão Tenho sim, sobre senhores. este jogo. Dizer que o Porto neste momento está em quarto lugar da Liga Portugal Betclic, para quem não está a par, coisa que só acontecia ou que só aconteceu em 1975-76, há 49 anos. E dizer ainda que esta foi a 13ª derrota do Porto esta época, ficando apenas atrás de 3 outras épocas em toda a história do clube. 13 derrotas este ano, 14 em 69-70 e 15-16 e 16 em 2001-2002. Se olharmos só para o campeonato, esta foi a 7ª derrota, ficando apenas atrás das 8 em 2001-2002 nas últimas 52 edições da Primeira Liga. Muito bem, foi também a primeira vez que o Estrela venceu o Futebol Clube do Porto por 2 ou mais golos. E uma vitória. E foi a primeira vitória do ano do Estrela em casa, do ano civil. Muito bem. 2025. E segundo consta, também Anselmi já tem mais derrotas do que Vítor Bruno? Vítor Bruno, Nada estranho. parece-me. Nada estranho. E portanto ia pegar nesse ponto. O que é que aquilo que tu viste em campo teve muita responsabilidade do novo mister do Futebol Clube do Porto? Teve uma vez mais, acho que sim. Isto foi um jogo que começou muito antes, não é? Começou 6 dias antes ou 7 dias antes, até foi à noite que começou. Eu sinceramente não consigo transpor o que aconteceu para a falta de rendimento esportivo. Quando eu digo falta de rendimento esportivo, falta de ideias, falta de dinâmica, falta de coesão, problemas que nós temos vindo a falar ao longo das últimas semanas e que voltam aqui a sentir-se, que por acaso não se tinham sentido tanto frente ao Famalicão, mas que agora voltam a vir à tona de uma forma completamente... Eu diria que o jogo do Porto no Estrela foi semelhante ao jogo do Porto em Braga, mas a conceder mais oportunidades e a criar ainda menos do que em Braga, e contra uma equipa que, na teoria, é inferior ao Braga. Portanto, sinais muito alarmantes. Não faltava assim tanta gente quanto isso. A equipa era praticamente a mesma, não é? Do jogo de Famalicão. Ok, não havia Gonçalo Borges, mas tem sido alguém que vai agitando o jogo, mas sinceramente... Não é um titular indiscutível. Não é titular de todo. Sim, sim. Portanto, poderia faltar alguma energia vinda do banco, só que a minha questão é mesmo a quantidade de energia que falta na equipa desde o começo. E nós vai passando semana após semana, aqui e ali vemos um vislumbre de melhoria, mas depois vai tudo por água abaixo. E o que eu sinto é que o Porto, estando a preparar a próxima época, acho que isso é evidente, não vejo evolução nenhuma, vejo, pior que isso, vejo um desligamento ainda maior, cada vez maior. Uma apatia que torna tudo muito mais preocupante para a próxima época. O Porto não vai estar, em termos de preparação... Isto realmente é difícil, porque ontem disse tudo, não quero estar aqui a repetir, mas ao mesmo tempo tenho que repetir porque ninguém ouviu. Mas há uma equipa que está a preparar a próxima época em andamento, que é o Braga, e mesmo assim consegue ter um desempenho claramente superior ao Porto, uma evolução claramente superior ao Porto. Eu olho para um sistema diferente, jogadores que transitam do sistema anterior e que, está mais do que visto, não casam. Há a questão Eustáquio, volto a dizê-la, mas é muito mais do que isso. O próprio Samu também não encaixa nesta... Samu não encaixa. PP, para mim, é inexplicável. O fraco rendimento de PP esta época, constantemente, é inexplicável. E depois mesmo os jogadores que foram comprados, que não custaram €500 mil, foram obviamente jovens, mas eu diria que nesta altura já seriam jogadores para estarem muito mais presentes, não é? O William Gomes entrou, praticamente nada deu. Tomás Pérez não consigo entender. Portanto, se é o jogador contratado para a posição de livro, de início de construção,
porque é que não está já a jogar, porque é que se insiste neste meio campo e nesta solução atrás com o Eustáquio, que mal do Porto se vai atacar a próxima época desta maneira. Está às aranhas, sim. Portanto, está aqui. O que é que se está a fazer para preparar a próxima época? Ou não se está a preparar de toda a próxima época? O que é que se passa? Não há explicações, não há sensações, e depois há aqui um déficit comunicacional gigante por parte do treinador, que não, sempre que vai para a frente da câmara não consegue agregar, não consegue mobilizar, não consegue ser explicativo, ser Sim, dizer coerente, o que aconteceu, explicar o que aconteceu. explícito para com os adeptos. Está pior do que quando chegou, a meu ver, e portanto aqui um acumulado de situações em que faz com que eu sinta que o Porto nesta altura está pior do que na reta final de Vítor Bruno. E isto é um sinal super alarmante. Sabes quem é que está cá hoje também? O Maia. Não parece, mas Oh, ele embalou, eu deixei-o andar. Sabes que é difícil? Ele estava a falar e eu estava-me a lembrar de coisas que ele disse ontem e a pensar, digo-te, não te digo, Exato. vou deixar andar. Mas já disseste isso? Não, eu ia dizer, olha, ontem também mencionaste uma coisa. Ele Bem, embalou, eu deixei-o ir. Maia, na semana passada, não ontem, mas na semana passada disse eu, tenho saudades de ver Cláudio Ramos jogar. E mal sabia eu que Diogo Costa estaria lesionado. E, portanto, Cláudio Ramos foi uma das mudanças neste 11, das poucas mudanças, ou a única, já nem sei. Mas não foi por ele que o Futebol Clube do Porto perdeu o jogo. Não, de todo, e acho que o Cláudio ganha créditos para se posicionar de novo como aquele guarda-redes que nós conhecemos no Tondela e que por isso foi para o Porto, e de todo foi por ele. Aliás, foi por ele que o Porto se calhar não sofreu aquela tal humilhação que o Luís falava, porque ele para na primeira e na segunda parte 2 bolas de golo claras do Estrela, pelo menos 2, a primeira parte a saída que ele tem ao Kikas e a bola bate no pé com todo o mérito dele, encurta o espaço, abre as pernas e consegue cortar a bola, e depois o chapéu que o apanha em contrapé e ele consegue tirar. Eu acho que ainda há outra a seguir que ele defende junto ao poste. Portanto, o Cláudio e a posição do guarda-redes é muito de confiança, não basta teres qualidade. Se não tiveres confiança, claramente não consegues mostrar as tuas capacidades, e o Cláudio pode ganhar neste final da época confiança que lhe valha o bilhete, se calhar até para a baliza do Porto do próximo ano, quem sabe, porque é um belíssimo guarda-redes. Desculpa dar-te aqui esta nota, porque ele já está no Porto desde 2021 e estive a ver, tem 29 jogos pelo Porto só, ou seja, também é difícil agarrar uma posição que tu não tens muito, pois, não é? Sim, e o treinar é diferente de jogar. O treinador na quinta, o jogo foi sábado. Na sexta, na antevisão do jogo, falou de bons exemplos de profissionalismo, deu o exemplo do Zé Pedro, que me parece bastante feliz, e eu acrescentaria se calhar o Cláudio, que estando no Porto há tantos anos é sempre solução e nunca é problema, e parece-me de realçar. Eu queria só fazer aqui um paralelismo, porque hoje podemos fazê-lo, ontem não podíamos, do apagão com a época do Porto, porque há coisas que se aprendem, não é? E acho que dificilmente Portugal e Espanha voltam a ser apanhados num corte de energia generalizado, porque espero eu. Pelo menos desprevenidos, porque acho que vão tomar medidas. Já teremos pilhas em casa nós, pelo menos. Dificilmente André Vilas-Boas é apanhado em outro apagão na próxima temporada, espero eu também, porque queremos um Porto competitivo no campeonato e dá sempre uma cor diferente ao campeonato, a luta ser a 3 ou a 4 e nunca a 2. Eu gostava de convidar André Vilas-Boas a vir aqui, ao Ataque Rápido, para fazer uma reflexão mesmo, porque obviamente ele foi eleito para 4 anos, está a começar a sua tarefa, não tenho dúvidas que também já tenha identificado erros em si próprio também, e acho que seria interessante conversar sobre isso abertamente. Claro que o momento do Porto é de estado de sítio, mas de resto nem foi comemorado um ano de presidência, não é? Foi um Fediver que passou, estão a vir a palavra em inglês, esqueço-me em português, um milestone que passou, uma marca, sim, desculpa, uma marca que Obrigada, passou. Renato. Obrigado, tradutor. Uma marca que passou, se calhar uma marca relevante, que passa completamente ao lado. Aliás, não podia ser de outra forma, porque o momento é de crise. Mas se há outra coisa que também se aprende com apagões, e ontem aprendemos isso na nossa vida, é a não entrar em pânico e a ser empáticos e tentar ser realistas na forma de gerir. E acho que os adeptos do Porto têm que entrar muito nesse modo, e a direção também, de olhar realisticamente para um problema, porque é um problema,
e olhar para isso com um distanciamento. E não ser aquelas pessoas que vão ao supermercado a sambarcar garrafões de água e papel higiênico, E latas de serem atum. as pessoas que olham para o lado e que tentam perceber em que momento é que está o Porto, porque como dizia Vinícius Júnior, no pós-Real Madrid-Barcelona drástico para o Real Madrid, ou dramático, é que falam do Real Madrid como se o Real Madrid não pudesse vencer mais. E eu acho que essa frase se aplica, foi uma frase que me lembrei logo quando ele disse isso, lembrei-me logo da situação do Porto. É que toda a gente está a falar do Porto como se o Porto tivesse entrado num buraco ou num sítio sem possibilidade de reverter a situação. Acho que é precisamente o contrário, foi nesses momentos, como a época do Peseiro, que o Renato já falou, foi nesses momentos que o Porto se calhar se reinventou melhor, e acho que é um momento de reflexão para toda a gente. Acho que André Vilas-Boas também, com um ano de presidência, é com certeza ele e a sua direção melhor do que era quando pegou no clube. A situação financeira do clube é melhor do que quando a direção pegou. A situação desportiva é pior, mas lá está. Há coisas a aprender durante este ano, sendo um ano zero, que para os adeptos é sempre um ano, nunca há anos zero para os adeptos, porque os adeptos querem ganhar ontem. Mas acho que o Porto para o ano só se pode reinventar e só pode ser melhor. Claro que não pode é tapar os olhos e não pode dizer que este ano não foi mau, porque está a ser bastante mau. Eu só acrescento uma questão, acrescento, não é para fazer um contraponto, mas eu questiono-me até que ponto é que a direção de André Vilas-Boas vai manter esta postura de punição. Atenção, quando há infrações tem que ser punidas, como é lógico, mas a minha questão é mesmo até em termos de esfera pública, haver esta sensação de punição, de deixar que os jogadores sejam expostos a isto, que eu sinto que não está a resultar. Portanto, Mas sentes que a direção não está a conseguir blindar suficiente É isso, o balneário é isso. ou proteger os jogadores? sim, é isso. Eu sinto que os jogadores, nesta altura, eu senti apagões em termos futebolísticos na parte final de Vítor Bruno, não é? A derrota no Nacional, a derrota no Gil Vicente, uma equipa completamente a jogar pouquíssimo. Senti um claro apagão na derrota em Braga, senti um claro apagão nos 4-1 contra o Benfica, outro apagão agora. Portanto, estes apagões repetidos, constantes e com processos como o do PP, processos como estes, em que os jogadores entram na alçada disciplinar do clube, não são punidos desportivamente, podem ser punidos financeiramente, mas em que os jogadores, eu não sinto que haja uma proteção aos jogadores. E quando eu digo isto, digo em termos de estrutura. Também é impossível proteger um jogador que se expõe às 3 da manhã, não é? Eu percebo. Estava-me a lembrar, por exemplo, nos outros clubes que estão em Portugal, nomeadamente o Benfica, houve o caso, não é comparável, mas houve o caso do Otamendi ter feito uma viagem e o Bruno Lage veio protegê-lo, dizer-lhe que estava perfeitamente combinado, que ele iria ao aniversário da filha argentina, fazer uma viagem intercontinental, que toda a gente achou como é que o Benfica deixa que ele se desgaste desta maneira sem ter que ir à seleção, e houve uma proteção comunicacional. Mas Precisamente. há lá está. Mas aí, ok, dá-me um bocadinho... O Bruno para Gyökeres a fumar, a ser apanhado a isso, fumar. o Gyökeres vai ao Algarve nas folgas e bebe a sua cerveja e fuma a sua xixa. É quase antítese do que o que um jogador deve fazer na sua folga. Mas como o Sporting está a ganhar e como o Gyökeres até é o melhor avançado da Europa neste momento e está a concorrer pela Bota de Ouro, não há muito por onde pegar. Agora, e eu ontem dizia e queria repeti-lo aqui... Eu ia repetir essa frase tua. Porque sim, sim. no futebol há um bálsamo milagroso que cura todos os males e tapa todos os defeitos. A bola bate no poste e entra, é uma coisa, a bola bate no poste e sai, a nossa análise é diferente. Imaginem E eu digo-te que o Porto não chuta a baliza sequer, não é? Não chuta a barra. Portanto, ajuda, mas essa bola é fundamental Mas que seja chutada, porque senão este ano vários episódios porque aqui... está muito longe disso. Vários episódios aqui nós já... a nossa tendência para criticar ou elogiar também vai muito ao encontro de se a bola entra ou sai. Claro. Eu lembro-me do Benfica estar numa fase em que nós questionamos Otamendi e Di Maria, fazem sentido estarem neste plantel. O Bruno Lage, eu questionei mais do que tu, o Bruno Lage é melhor ou pior treinador em função da gestão que também vai fazendo dos jogadores e dos casos e dos resultados. O João Pereira, o Sporting arrisca-se a ser campeão e a ter dado
3, 4 jornadas de avanço, entre aspas, aos adversários por uma má decisão estrutural, e se for campeão é como a areia, não é? Há um buraco que de repente passa o rodo por cima e tapa, e aquilo não aconteceu quase, porque o Sporting vai ganhar, ou pode ganhar, duas taças nessa época. E o futebol não sendo uma ciência... É verdade, mas... Eu nunca coloquei em causa, por exemplo, Pavlidis, não é? Ou seja, há coisas que acontecem em maus momentos que tu percebes que mais cedo ou mais tarde vai resultar. Há outras coisas, por exemplo, o Eustáquio, eu posso criticar, não é o Eustáquio em si, o Eustáquio eu acho que é um excelente jogador, mas a opção do Eustáquio nesta posição, critico agora, como critiquei no fim do jogo contra o Benfica, como critico a seguir na vitória contra o Famalicão. Não acho que seja opção. Sim, mas eu acho que, indo buscando o tema atrás que vocês começaram, eu acho que o que o Luís estava a tentar dizer era que se calhar noutras alturas sentias que tinhas uma comunicação do Porto que era muito forte para fora, do género, nós estamos a lidar com isto e está tudo tão blindado que tu já não consegues entrar com muitas críticas, porque... Tu tens que lidar com isto. Agora, a forma como tu transportas cá para fora, seja em discurso direto, seja em mensagens, seja em o que é, digamos que, colocado na imprensa, não é? Há formas e formas, e eu acho que está visto que esta forma não está a resultar. Os jogadores não estão a agregar, não está a haver uma união. Mas pelo contrário. Fazendo o contraponto agora, a mim própria, também acho que tem que ver com toda essa experiência, esse caminho, não é? O Pinto da Costa já tinha um legado positivo e negativo, em que já tinha essa imposição por parte dos jogadores, por parte da imprensa, por parte, não é? Ou seja, já era uma marca dele. Vilas Boas está a construir ainda. Vocês estão a assumir que aquela notícia que o próprio Anselmi criticou, que o Jaló não voltaria a vestir a camisola do Futebol Clube do Porto, foi dada pelo Porto. Não. Eu não estou a assumir isto. Não, também não estou. De todo. O que eu acho é que, se calhar, a direção de Pinto da Costa já tinha uma forma de comunicar que, se calhar, tornava mais difícil de tu entrares. Também não estou a dizer que é boa ou mau. Não é? Bem, nós, estou a dizer imprensa e jornalistas, se calhar queixava-se muito da forma como se conseguia ou não comunicar com o Futebol Clube do Porto. Mas havia essa aura no ar. E os próprios jogadores também, ou seja, para o bem e para o mal, também estavam ali, se calhar, mais blindados. Mas eu acho que é um crescimento, faz parte de tu entrares e afirmares o teu espaço, demora a conquistar. O que eu sinto é que quando as coisas estão a correr bem, quando há um sentimento positivo, e vimos isso muito no verão, esta nova direção trouxe uma injeção espetacular em termos comunicacionais, aproximar os sócios, mostrar-se muito mais ativa. Nesse capítulo acho que trouxe pontos muito positivos. Na adversidade não estou a sentir grandes diferenças, portanto há a questão dos castigos, há a questão do plantel de castigo vai todo de castigo para o estágio, não estou a ver que isso esteja a resultar. Há muito aquela questão, eu pelo menos tenho muito esta política de elogios em público, críticas em privado, e acho que neste caso até é importante que alguém, para bem do Porto, também venha acalmar, serenar as coisas e agregar o plantel, porque o Porto não vai poder despachar este plantel inteiro e ir buscar outro plantel novo, não vai poder, portanto não pode deixar que os próprios jogadores também se desvalorizem por causa destes casos e ao mesmo tempo se desvalorizem porque já não estão, eu não sinto os jogadores ligados ao clube. E isso acho que é o aspecto mais preocupante. O Porto está a precisar de acabar esta época rápido. Quanto mais rápido terminar esta, mais rápido começa uma nova, e mais rápido começa um novo ciclo, e mais rápido começa a injeção de ilusão que o adepto pode voltar a ganhar, e isso traz uma energia diferente ao clube. Mas logo tu não podes estar à espera de um reset de pontual para começar as coisas. Tu podes já atalhar caminho. Não, o começo da época pressupõe várias mudanças, né? E pressupõe um novo ciclo, e acredito que, não estando a trazer as atas das reflexões internas para fora, o Porto estará a fazer um plano de reflexão. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa nesta era nova de comunicação, é que todo o paradigma, e deste o exemplo da gestão comunicacional de Pinto da Costa, que foi uma das mais marcantes do futebol português, mas que o paradigma disso mudou porquê? Porque hoje em dia há um jogador que é apanhado numa festa. O clube tem uma política de comunicação perante essa festa, mas o jogador também tem a política de assessoria privada.
o empresário do jogador também tem uma política de assessoria para o jogador, em comunhão, se calhar, com o assessor de comunicação do jogador. Portanto, hoje em dia, em vez de haver um interlocutor, há 4. E deixa-me acrescentar outra E, coisa. e há 4 pessoas e 2 posições, às vezes, antagónicas e a defender De defesa interesses de diferentes. Sim. A questão do Otávio foi clara. E outra do coisa, Martim desculpa, também. Maia, que é, eu prefiro muito mais esta onda comunicacional, apesar de ainda de estar aqui a afinar, desta nova direção, sem dúvida, que fique claro. Mas há isso outra, eu também, há outra eu coisa, também. acho que todos, que não é? a Acho anterior que estava todos. completamente ultrapassada nesse capítulo. Acho que todos. Agora, um ponto importante é que também é a ligação que existia entre direção e claque. E agora, a ligação entre direção e claque. Porque o que nós vimos logo, pelo menos os vídeos que eu vi, foi de membros da claque, não é? Porque se calhar antes havia um controlo maior entre isso. Ou seja, a claque também ajudava ali na direção. E agora há claramente um distanciamento. Sim, a relação mudou. Se calhar, em vez de publicarem os vídeos, eram meninos para pegar neles e Mas eu não estão a lembro-me- fazer a Eu lembro-me do publicidade. Porto de Coadriança ser apertado no Olival. Eu lembro-me de... Certo, sem Não havia dúvida. tantos Mas nos telemóveis. Porto de últimos- Lopetegui ser Certo. apertado à saída do Dragão. Portanto, Oh, eu Maia. acho que essa exigência do adepto não mudou e não Claro. é benéfica que mude para bem da direção, até porque ajuda a direção a ter que também tomar posições, não é? Eu acho que E para essa que exigência do conste- clube e é para que fundamental. conste, eu não me parece que o Porto esteja aqui perante um grupo de atletas altamente irresponsável e altamente desligado da noção de onde está. Eu acho é que está muito mais exposto e num cenário negativo, porque Sim, na lembramos altura de não Vigo e sabíamos, dessas coisas. na altura não sabíamos tanto porque as coisas eram muito mais abafadas, mas entretanto ficámos a saber, ou vamos sabendo algumas histórias que vão sendo contadas do Porto campeão europeu do José sim, Mourinho, era não isso é? que E outras que não podem ser E outras que não sim, podem sim. ser contadas. Havia cerveja nos Isto autocarros. sempre- Quer dizer, havia cerveja no E autocarro as de noites estágio. e as saídas à noite. Acho Claro. que os próprios ex-jogadores que agora já têm muitos mais anos em cima vão contando algumas histórias. Portanto, Sim. assim, E neste caso tu nem sabes de nenhum jogador que tenha saído ali de caixão à cova, não é? Tenha apanhado uma bebedeira de morte. Sim, sim. Infringiu, atenção, eu não estou a tentar defender os jogadores, mas infringiram, é verdade, mas isto não é uma coisa que nunca aconteceu no Porto e que agora aconteceu pela sim, primeira no Porto vez. e noutros clubes. Olha, vamos fechar este tema, está bem? Já estamos a falar há muito Já tempo estou disto. alcoolizado. Já estamos aqui a falar há muito tempo. Eu queria ainda ir às goleadas de Benfica e Sporting. Maia, se calhar arrancamos contigo também, porque o Luís Eu já falou descansar um muito. É um bocadinho de água, Luís. O Benfica goleou o Aves. Estamos aqui a discutir como é que se dizia o nome. Na Luz, a equipa de Rui Ferreira não teve, de facto, argumentos. O que é que foi melhor para ti neste Benfica? Vou lançar a aposta daqui a bocadinho. Continua, avança. O que é que foi melhor para mim? Não houve Foi demasiado fácil. nada surpreendente. Assim, eu percebo e até acabo por elogiar, de certa forma, a estratégia do Rui Ferreira, apesar de ter sido kamikaze, de vir defender alto à luz e de tentar condicionar o Benfica e tentar imitar um bocado o Arouca, mas percebeu-se que a equipa vinha de 7 jogos sem ganhar, 6 derrotas, e é diferente tu seres o Arouca e vires pontuar jornada após jornada, perdes um jogo, empatas outro, ganhas outro, E os argumentos são outros. e teres também. Claro. Os jogadores são outros. sim, teres melhores jogadores, teres um processo muito Vires mais com o Akin consolidado. Solo ou vires com o Jason é diferente. Exato, teres outros intérpretes e se calhar o jogo do Arouca, por exemplo, na Luz, comparando aqui diretamente, porque foi a última equipa a roubar pontos ao Benfica, o Arouca conseguiu levar até ao fim uma desconfiança ao Benfica que o Rui Ferreira ao ir defender, não é culpa do Rui só, mas esta estratégia tem o seu quê de arriscado e de até positivo, tentar ir lá surpreender o Benfica assim, mas o Benfica, a partir do momento que abriu a autoestrada, nunca mais parou, e isso não me surpreendeu de todo. Há uma evidente, como diz o José Marreco, disse há umas semanas, o campeonato está doente no sentido do desequilíbrio que há entre qualidade de plantéis, orçamentos, argumentos das equipas, e o Aves até é um dos investidores privados que há na Liga, e portanto mais preocupante é. Mas não me surpreendeu, porque o Benfica a partir do momento consegue abrir 1-2 e ainda por cima a ter
o Bruno Lage assumindo publicamente que tudo é estratégico e que há a diferença de golos para colmatar, o Benfica percebeu-se claramente que queria sangue, entre aspas, né, com todo o respeito. Até se viu isso no final, o Austin a reclamar com o árbitro por ter dado 2 minutos, já estava 6-0, e ele a reclamar com o árbitro como é que só tinha dado 2 minutos, que o Benfica queria o 7, o 8 e o 10, se calhar, como fez ao Nacional aqui há uns anos. Por isso nada surpreendente, a partir do momento que o Benfica consegue pôr a sua qualidade e não entra na desconfiança e no está 2-0 e sofremos e não sei o quê, a partir do momento que o Benfica consegue chegar ao 3 ou 4, a outra equipa também começa a entrar ali num buraco sem fundo e se parou aos 6, podia ter parado muito, muito mais à frente. Por isso nada de surpreendente. Luís, o que é que vais pedir ao Maia, o que é que vais exigir ao Maia quando ele perder a espécie de aposta sobre o Belotti? Não vou perder. Que semana. Queres pôr a par quem nos Relembra ouve? lá a aposta, vá. Relembro, portanto, tínhamos apostado, foi aqui, portanto, toda a gente que nos ouve já sabe, ou quase todos. Eu recebo mensagens sobre isso, tu também recebes, que eu sei, de quando o Belotti marca um gol, não é? O Belotti já vai, uma semana marcou ao Tirsense e ao Aves. Eu estava a contar com estes jogos, amigos. Epá, eu não enganei ninguém, isto estava no calendário. Foram 5? Quantos golos é que 5. Eu disse que ele não marcava mais do que 5, o Luís disse que ele marcava. Não, eu disse que ele marcava pelo menos 5 golos. E eu disse que ele não marcava pelo menos 5 golos. E ele está com 4. Portanto, falta um. Como é que estás? Estás a ficar nervoso, Estoril, Maia? Sporting, Braga, Sporting. Não estou a ficar nervoso. Já estás! Eu sempre que o Belotti marca um golo, eu mando um emoji do uma pessoa a ferrar o braço, mas pronto, é o que é. Vamos deixar isto tudo nas mãos de Belotti. Isto tudo começou numa conversa, num ataque extra, acho eu, e foi na altura eu em off quis dizer que Belotti ia conseguir marcar mais golos do que Samu, mas em on não tive coragem de dizer. Lembras-te disso? E agora o Samu ainda é mais suplente do que o Belotti. Não é mais suplente, mas... Não, mas desde que Belotti chegou ao Benfica, já marcou mais que o Samu. De certeza. O Belotti tem 4 golos e nenhum foi de penalti, foram todos de bola corrida, e o Samu Agueoa, vou-te já dizer... Em 2025 não há de ter muito mais do que isso. Em 2025, ora bem, tem para aí aqui... 5 ou 6. Desde que o Belotti chegou, também tem 4 golos. Pronto. Mas 2 foram de penalti. Contam também. Contam também, é verdade. Portanto, era uma afirmação tua que não te deixava assim não me tão deixava mal. Na altura pensei, não me vou estar a atravessar com isto que até parece mal. Porque eu também... Mas também não contavas. Também não é novidade. Eu nunca fui propriamente grande fã dos atributos de Samu, mesmo quando ele estava... Ou seja, não era só da bola entrar. E atenção, eu acho que ele tem bons atributos. Não acho que casem com este Porto. E a coisa piorou muito neste sistema de Anselmi, neste formato de Anselmi. Mas já estamos agora no Benfica, vamos deixar esse Estamos, tempo. mas no Benfica não há muito mais a dizer. Não, eu queria só dizer ao Maia que tenho uma peruca rosa com corte reto que vou trazer caso percas a aposta, está bem? E tens de fazer o tens de fazer o desenterrado. Tens de fazer o desenterrado. Um sushizinho, não é? Um sushi. Eu acho que não, temos que ir comer comida italiana, se for. Tem que ser comida italiana. Na pasta. Di Belotti. Olha, também perguntei ontem, vou perguntar hoje outra vez, surpresas, quem é que vos surpreendeu mais? Eu disse que foi o Carreiras, para mim, mas foi uma surpresa boa. Alguém Esta do Benfica? época, não é? Nesta época, sim. Agora é mais fácil de responder porque já estava à espera da pergunta. Já não me lembrava da pergunta. Podias ter uma nova aposta? Não, Carreiras, concordo contigo totalmente. Carreiras com Bruno Lage atingiu um nível que eu não via com o Roger. O Schmidt. O Roger Schmidt. E eu disse-te também, o Luís, eu vou deixar essa para o Luís, não lhe vou roubar essa, mas aqui o Luís vai dizer é boa. É para ser breve, é só um apontamento. O Turbin está-me a surpreender neste final da época, porque está a ser muito importante, não neste jogo, mas no último, foi contra o Vitória, foi para mim decisivo e o nível que ele está a conseguir manter é surpreendente, porque era um guarda-redes intermitente. De resto, não houve assim ninguém que me surpreendesse extraordinariamente. Porque já contavas com bom rendimento. Contava. O Orsnes é um reloginho. Ele é norueguês, não é? É um relógio norueguês. Dos bons. Luís. Eu acho que o melhor que podia ter acontecido ao Benfica foi aquele empate com o Arouca, para que agora as coisas aconteçam desta maneira. Mas eu acrescento os últimos meses de Cockchu, em que para mim me estão a convencer de que é um jogador para um nível de grande clube europeu. E esta época cria em mim a expectativa de sentir que
a próxima época tem tudo para ser a época de Tomás Araújo. Se acabarem estes problemas físicos, eu acho que Tomás Araújo... Roubaste-me aqui o preferido. O preferido? Não, é teu, não há problema. Não, estou a Mas a brincar. central? Pois, essa é a grande questão, mas eu acho que o Benfica vai tentar vender António Silva outra vez. Não me parece que Hoje não vi o vá uma notícia fazer. que o Benfica não quer abdicar de Otamendi, Pavlidis Eu percebo. e A menos que outro. paguem por eles, não é? Isso é... Agora esqueci-me quem era. Mas Otamendi e Pavlidis. E Otamendi. Carreiras. Sim, Era o penso que é Carreiras? Penso que é o Carreiras, sim. Sim, mas isso agora são teorias... Pavlidis acho que o Benfica vai fazer uma estratégia à la Gyökeres, né? Fica mais também. uma época já com o holofote bem aceso em cima dele, a fazer golos a render e depois venderá por um preço alto. Pois a questão é que o Pavlidis, não sei se ele não veio já com esta sensação de uma época e dar o salto. O Pavlidis tem um grande handicap, que é um tal de Gyökeres, que o vai aqui remetendo para segundo plano, mas eu continuo a achar que é um jogador muito completo, um avançado super completo e que agora tem tido cada vez mais golo. Olha, então vamos já pegar nele para ir para Alvalade. Metê-lo no Andor e levá-lo aos deuses de Alvalade. Olha, eu hoje estava a pensar, imagina que o Sporting estava quase a vender o Gyökeres e havia um apagão no deadline day. Os clubes ingleses, havia até a notícia que ele queria jogar no Real Madrid, não sei o quê. Os clubes ingleses aprenderam um grande truque. Aí vocês vão vendê-lo ao Real Madrid, ou então chega uma proposta de última hora, apagam a luz em Espanha e Portugal e ele tem que ir para a Inglaterra. Achas que ele quer ir para a Inglaterra depois do último jogo do Real Madrid? Eu acho Para a que Inglaterra não, desculpa, para o Real Madrid. eu acho que sim, toda a gente quer ir para o Real Madrid e o Real Madrid não tem ponta de lança. Não Muito tem. bem. Olha, então, mas vamos agora Sim, para o se Sporting. não um considerares o instante. Mbappé, não é ponta de Sporting, já não há muito a dizer, portanto foi a bota de ouro para o Gyökeres. Acho que foi o jogo para ele tentar... Agora vai ser, tirando o jogo com o Benfica, que não vai ser este passeio, acho que vai ser o... não sei. Um Gyökeres bem, já vimos isso várias vezes. Nos jogos da Champions fez um hat-trick ao City, já destruiu várias vezes É o Benfica, já os- destruiu várias vezes o Porto. É o chamado cheira-sangue, né? Ele quando vê o sangue é daqueles que gosta de ir lá a chafurdar. E ele tem é evidente há um ano, mas ontem, no dia do jogo, na Flash ficou mais uma vez evidente a sua característica à la Ronaldo, que é insaciável. Sim. O repórter perguntou-lhe, o Carlos, então o que é que podia ter feito mais para ser ainda mais perfeito, ou se foi a noite perfeita, uma coisa assim. Ele disse, foi bom marcar 4, mas aquele de bicicleta sem traço tinha sido melhor ainda. Que ele faz aquela bicicleta que é uma grande defesa do Vaclik, acho eu. Foi defesa, Sim, não foi? sim. Foi defesa. E ele disse, se tivesse entrado aquele, seria melhor. Mas se aquele também tivesse entrado, ele inventava outra para ser ainda melhor e melhor e melhor, porque ele é insaciável e neste momento lidera mesmo a bota de ouro com os golos dele a valer menos pontos do que o Salah, o que é impressionante. A valer menos e A valer menos cá em Portugal, não é? a valer menos Até e com que- menos jornadas. Até isso é menos apetitoso. Outros destaques do Sporting. Acho que o Trincão, falamos ontem também, que está na sua máxima força, a melhor época de sempre. Eram quantos? 53 jogos, 11 golos e 16 assistências. Sim. Sim. A época mais regular da sua carreira e de maior qualidade. Mesmo a jogar com a mão partida, onde se percebe que ele corta-se um bocadinho nos duelos, tem medo nas quedas e tal, mas ele com bola no pé, tanto na decisão, como na pausa do jogo, como na aceleração do jogo, no encarar o adversário, no não entrar em pânico nunca. Vês, olhas para ele e ele está com a mesma cara de serenidade do minuto 1 ao minuto 0, esteja 0-0, esteja a perder, e já fez golos decisivos desta época. É engraçado que ele tem cara, desculpem a injustiça que eu posso estar a cometer, mas ele tem cara de inseguro, mas depois ele pega na bola, aquele serpentear de fora para dentro, a perfurar a área, a criar situações de desequilíbrio. É classe, é uma muita classe pura. É bonito ver. A grande dúvida aqui do Sporting, posso lançar aqui o meu Já amigo ia lá. Pedro Filipe Sim, Maia, sim. é o estado de Pedro Gonçalves, Sim. a possibilidade de ele ser titular na Luz ou não. Parece-me que o Rui Borges quer isso, mas se calhar pode ser mais sensato ele só ser titular no Jamor. Acho que eles estão a testar o que é que resulta melhor. É Sim. ele ser titular, é entrar. Eu, no jogo com o Boa vir Vista, do banco, estive particularmente atento a ele,
nos movimentos, na forma como estava no jogo, e vi ritmo de pré-época, claramente. Eu não o vejo com andamento para jogar a titular num jogo com o andamento que vai exigir no Benfica. Vi-o muitas vezes já ali a meio da primeira parte para a frente, a passo. Depois, quando a bola lhe chega ao pé, é imprevisível e tem uma qualidade de passe e uma qualidade de drible muito acima da média. Ele dá lá um túnel já quase no final da primeira parte, onde sai de uma pressão brutal junto à linha. Ele dá um túnelzinho, aquela coisa do Pedro Gonçalves, jogado de pantufa, não é? Ninguém lhe tira a bola, mas depois queres um bocadinho mais de intensidade. Ele já não consegue ser intenso nas aproximações, na pressão, a defender, não consegue ser explosivo e está claramente num ritmo de pré-época e dá para 45 minutos contra o Boa Vista. Não sei se ele, no jogo com o Benfica do campeonato, eu acho que será mais ao contrário. Ficará no banco para entrar nos últimos 15 para ver se resolve ou para tentar segurar a bola, ter mais bola e tentar apontar ao Jamor para ser titular, porque nota-se claramente que ele tem dificuldade e viu-se isso no amarelo que ele leva, em que ele perde a bola no meio campo e quando tenta reagir o carrinho já é de quem está sem cérebro, sem oxigênio no cérebro, é um carrinho por trás completamente mal feito, uma coisa de quem até nem sabe defender bem, mas quer mostrar que vai fazer o carrinho para ficar com a bola e atropela o adversário. Falta alguma destreza, não é? Falta, mental, é normal, mental. Quem está cansado mental e fisicamente, mas eu acho que ele até ao Jamor poderá recuperar de alguma forma, mas era como já antevíamos aqui há alguns episódios, dificilmente ele chegará no auge até ao final da época. Eu acho que é isso, o Sporting perde ligeiramente defensivamente com ele ainda por... Ofensivamente acho que nem tanto, mas defensivamente... E contra o Boa Vista era o que era preciso. Certo. Muito bem, vamos fechar. Fechamos só com, lanço também o repto para a próxima época. Estou muito curioso para saber como é que vai ser Eduardo Quaresma, porque me parece que, apesar de ter praticamente o mesmo número de jogos do ano passado, mas sinto agora um nível de afirmação que não sentia na época passada. E acho que a mudança, a saída de Ruben Amorim lhe fez bem, não propriamente por qualquer tipo de incompatibilidade, longe disso, mas sim porque se calhar ajudou a crescer sem ter aquele pai protetor que eu acredito que lhe desse muitas duras, mas que sendo o treinador que o lançou, ainda era muito visto como o pai de Eduardo Quaresma, e se calhar o que lhe está a fazer melhor é mesmo este libertar de Ruben Amorim para fazer dele um jogador, como eu imagino que seja, um jogador de seleção. Agora é que eu perco os ouvintes, mas é um bocado como na dança, que nós dizemos que precisam de mudar de professores, porque estás 6 anos com o mesmo professor ou 3, não te acrescenta, precisas de outras experiências. Muito bem, está fechado por hoje? Não está. Está fechada esta parte. Como é que é? Vamos ao desenterrado? Preparados? Siga. Desenterrado, Gonçalo. Ora, cá vai disto. Mas vais meter o Luís já te disse, o que foi ninguém viu, barrado? não aconteceu. Por amor de Deus, Percebes? isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. O que se passa aqui é uma vergonha. É vida antes das redes sociais. Isto também Ninguém é uma vergonha. sabe, O que é que se não passa neste aconteceu. microfone? Ei, Já estás tramado, Gonçalo. Olha, é isto. este Gonçalo, pá. Ele fica nervoso, começa a destabilizar. Isto é de propósito. Ora, vamos dar aqui um espaço ao Gonçalo, se ele quiser meter o de ontem, só o resultado final. Vamos dar aqui, é este o espaço agora. Por exemplo, Franco Jara. Franco Jara. Franco Jara. Imagina se ele tivesse confiante, não é? Eu ainda estava no Belgrano. Pronto. Ok, parou. Agora vamos voltar ao 2, que é o que vai valer. Este é o que vai valer, Quê? malta. Está quanto, Está então? 3-1. Ainda por cima mostraste. Está 3-2. Mostraste e não vai contar. É para te dar uma palmadinha nas Isto costas. Está 3-2. Vou-te dizer. 3-2. Está 4-2 na Liga da Verdade. Está definido. Vai. 4-2 na Liga da Verdade para o Luís, mas está 3-2 na oficial. Está 3-2, que eu ainda mando alguma O coisa. apagão Márcia impossibilitou muitas coisas, inclusive o 3-2. Luís de se afastar. 3-2. Só nós aqui é que sabemos, portanto. Isto é uma vergonha. Culpa, olha, fala com a Rena Ele e é culpa tão o Zé. Não tem chato. culpa nenhuma. Segue, Renato. Espera, Vamos lá. eu sou chato. Tu imaginas o que é que ia ser o Maia se isto fosse ao contrário? Vocês não estão bem a ver. Vocês não sabem o monstrinho que aqui está. Ele está sempre a visto no último desenterrado. Tu estás sempre a reclamar. Isto não vale, isto é um desenterrado, isto não é não sei o quê. Luís, Bora. Fiz questão de partilhar isso, que é para ninguém se ficar com dúvidas. Bora. Vamos lá, o desenterrado de hoje é defesa, tem 31 anos, foi 64 vezes internacional jovem português e nunca jogou pela Seleção A. Vencedor de uma supertaça, uma taça de Portugal e uma taça da Liga está a ser muito fácil já. em Portugal. Espera. Disseste a posição? Defesa.
Central. Central. Não está na Europa, neste momento. Nuno Reis. Não é o Nuno Reis. Pessoal, gritem nos carros, é agora, abram o vidro, se já sabem. Está no Atlético Paranaense, acho que isso não vai ajudar, mas só para ficar aqui definido. Não, o Cédric está no São Paulo, não é? Está no Atlético Paranaense. Internacional português jovem. Jovem, sim. Foi lançado por Marco Silva na equipa A do Sporting. Tobias Figueiredo. Vamos! Vá. Isto é justiça. Isto é justiça. Tobias Figueiredo. O Tobias Figueiredo está no Atlético Tobias Paranaense. Tobias Figueiredo. Grande Tobias, pá. Foi um bom Campeão de desenterrado. júniores. Colega de setor do Paulo Oliveira. Exatamente. Uma defesa composta com, na altura, Ricardo Gaio, Paulo Oliveira e... Ele teve naquele europeu de sub-21 em 2015, não teve? Era ele e o... penso que sim. Era penso ele que sim. e o... Ele é da geração do Edgar Ié também, na altura. Sim. Eu achava que ele ia ser Portanto, este é o 4-2. O Central do Paranaense. um Tomás Araújo, um Eduardo Exato. Quaresma, não é o que temos aqui a falar. Bem, mas olha, está lá. Olha o que deu. Né? Onde é que tu estás? É verdade, está melhor Percebes? que eu, de certeza. Chinelinho no dedo. Muito bem, olha, Fiz gostei Figueiredo. mais de hoje. Ontem foi muito rápido, não teve muita graça. Hoje foi mais giro. Fogo. Ontem também foi mais ou menos... Mas chegaste lá rápido. Chegaste Cheguei? rápido. Cheguei mais Está rápido forte, que hoje? está forte. Eu acho que está aqui um cambalache que eu Ele acho tem que um ele cérebro. sabe as É que eu olho respostas. para o cérebro dele quando ele começa a dar pistas, o Renato, e o Luís começa tipo com os olhos, parece Como mesmo é que diabólico. olhas para o meu cérebro? Eu olho assim para ti e vejo o teu cérebro a trabalhar, porque eu vejo os teus olhos a andar de um lado para o outro. É muito assustador. É muito assustador. Vocês são doentes, pá. Vamos lá, vamos seguir para o Isto Sim desta semana. Fogo, foi muito grande este genérico do Isto Sim. Este separador. É grande, é grande. Ora bem, o meu isto sim é o Beira-Mar. Oh, cá está ele. Aqui está o meu Neste cachecol. momento, o Luís está a abrir um cascol Um cascol. amarelo e preto. Beira-Mar. O meu primeiro... Eu tenho uma coleção que emprestei aqui ao 00 e que vocês podem ver. São praticamente 100 cascóis. O primeiro é do Beira-Mar. O último também é do Beira-Mar. O primeiro é daqueles da lã, assim, Eu gosto mais antigos. desses. Gostas? Gosto. Também gosto mais. Eu queria dar um grande agradecimento ao Beira-Mar. Isto aqui é claramente um pub, isto sim, Patrocinador oficial. patrocinador. O Beira-Mar teve a amabilidade de enviar para o 00 um livro histórico de todos os jogos, todos os registros, em todas as divisões da equipa do Beira-Mar ao longo dos seus mais de 100 anos de história, clube fundado em 1922. Por amor de Deus, digam-me que eu não estou errado. Abre o cascol, Não, deve dizer. É, não é? Não diz. E teve essa amabilidade para com uma casa que gosta muito de preservar o futebol, de tratar bem o futebol. Portanto, o nosso muito obrigado ao Beira-Mar, e quaisquer clubes que tenham estes registros, ou quaisquer pessoas que tenham registros antigos de avós, de tios, etc., façam-nos chegar isso, porque isso é a praia da nossa malta que está ali a tratar dos nossos conteúdos, a fazer recuperação de histórico, adoram fazer tudo isso. O conceito é mesmo isto, não é para ganhar dinheiro, é para enriquecer a base de dados, e que está disponível for free para toda a gente. E portanto o Beira-Mar deu-nos este exemplo, não foi o primeiro nem o segundo, mas tudo o que nos puderem fazer chegar, nós agradecemos e vamos tratar de forma conveniente. Portanto, muito obrigado ao Beira-Mar e por mais Beira-Mares por aí. E que o Beira-Mar venha mais para cima, está no CP, conseguiu a manutenção, mas gostava que o Beira-Mar voltasse aos profissionais. Uma das personagens que eu trouxe aqui num Football is Life, andei aqui uma vez a tentarmos descobrir, porque ele tinha jogado supostamente no Beira-Mar, não sabemos se ainda em júniores ou já em séniores, em 50s e muitos, e andávamos aí à procura a ver se o encontrávamos. Portanto, se calhar agora é um bom, Estamos a tratar disso. é um bom Beira, livro. beira. O meu Olha. isto sim é Miguel Cardoso, o treinador. Miguel Cardoso, o treinador que chegou à final da Liga dos Campeões africana pela segunda época consecutiva, o que é de louvar. O ano passado perdeu contra o Al-Ahly a representar o Espérance de Tunis. E foi grande surpresa o ano passado, não E era? foi grande surpresa não o era ano suposto. passado. Este ano ele assume os Mamelodi Sundowns da África do Sul e elimina o Al-Ahly a duas mãos na meia-final da Liga dos Campeões africana, 0-0 em casa, e foi ao Cairo, no Egito,
eliminar o Al-Ahly empatando lá 1-1, pelos vistos valem os golos fora ainda na Liga dos Campeões Africana e portanto empatando passa à final. Valem a dobrar, não é? Valem a dobrar, sim. Na... Sim, como era antigamente Sim. na Champions e nas competições europeias. Só para percebermos a dimensão do feito, o Al-Ahly é o atual campeão em título, vai jogar o Campeonato do Mundo de Clubes, porque tem ganho as últimas edições, inclusive da Liga dos Campeões Africana, é quase o Real Madrid da África, e vai jogar inclusive no grupo do Porto na Liga dos Campeões. Desculpem, no Mundial de Clubes. Mas vi um vídeo nas redes sociais dos Mamelodi Sundowns em que a equipa do Sundowns chega ao Cairo, ao estádio, 1h30 antes do jogo, e o estádio estava cheio já. Cheio. Eu acho que são 90 mil que levam, mais de 90 mil, quase 100 mil adeptos. O estádio estava cheio. Quando os jogadores vão ao relevado beber o seu café, passear, ver o relevado, o estádio já estava todo cheio. E portanto, imaginam o ambiente, não é? de adeptos apaixonados do maior clube africano. O Sundowns consegue ir lá eliminá-los a casa e vai jogar a final contra o Pyramids do Egito. Muito bem, está entregue o teu isto sim. Estamos preparados para o isto não? Uhum. Sim? Então solta. A parede. Isto não. Quem começa? O meu isto não é o Inter, que pode ter deitado tudo a perder. O Inter, campeão em título em Itália, e que foi a final da Champions o ano passado? Ou há O Inter há 2 anos. Há 2 anos. Com o City perdeu. Sim. Perdeu com o City, exatamente. E que está numa época que tinha tudo para ser de sonho. Não estou a dizer que não vai ser, mas está muito mais complicado. Podia inclusivamente tentar aqui um triplete. O Inter não é bicampeão desde os tempos de Mourinho, foi campeão ano passado e estava bem lançado, mas de repente perdeu vários pontos. Perdeu esta semana em casa com a Roma, tinha perdido há uma semana contra o Bolonha e tinha feito um empate anterior. Entretanto, o Nápoles já passou à frente. Perdeu também de uma forma categórica contra o Milan nas meias finais da Taça de Itália e vai agora jogar frente ao Barcelona as meias finais da Liga dos Campeões, mas Simone Inzaghi, no seu 4º ano de Inter, podia ter no fundo conquistado aqui uma grande hegemonia no Inter e parece-me que teve aqui uma semana horrível que pode perfeitamente explicar o insucesso de uma época que podia ser de grande sucesso. Um adepto do Milan diria isso com um sorrisinho nos lábios. Mas como não temos nenhum adepto do Milan aqui... Nenhum. Pronto. Ora, Vai. o meu isto não vai para a conduta antidesportiva do Real Madrid. Isto não basta ser o senhor da Europa, há que saber ser o senhor da Europa. E o Real Madrid portou-se muito mal esta semana, antes da final da Taça do Rei, porque só indo à ordem dos factos, parece que o Real Madrid tem... eu não costumo assistir à Real Madrid TV, mas quem denunciou isso foi o árbitro do jogo, que diz que o Real Madrid tem o hábito de, nas semanas prévias aos jogos, expor na Real Madrid TV erros dos árbitros que vão apitar o Real Madrid nos futuros jogos. Que coisa simpática de se fazer. Ora, não é? isto obviamente não condiciona nada o árbitro, nem condiciona nada a vida do árbitro, nem condiciona nada o comportamento dos adeptos do Real Madrid para com o árbitro e as suas famílias. Ora, foi precisamente isso que o senhor de Burgos Bonguechea, do País Basco, denunciou no pré-jogo da final da Taça. Ele ia apitar e ele falou dizendo que, que o seu filho vai à escola e os miúdos na escola apontam o dedo ao pai e condicionam um bocadinho o comportamento dos... Um dos comportamentos é com o filho e também calculo que com ele seja a mesma coisa na ida à rua, mas ele já estará habituado. Mas claro que um árbitro, ao ver o seu filho novo na escola sofrer por causa de uma coisa que lhe estão a fazer a ele, há de custar. E o árbitro disse aquilo um bocadinho emocionado e tal, e então o Real Madrid sentiu-se ofendidíssimo e disse que não fazia a conferência de imprensa pré-jogo na Taça, que até colocou em causa fazer o jogo, porque disse que o árbitro estaria condicionado por tudo aquilo. Um problema que o Real Madrid criou. Resumo, o Real Madrid achou que poderia condicionar o jogo e acabou quase também ele a sofrer as consequências, porque
pronto, armou-se ali um bocadinho em vítima no final do jogo. Eu admiro muito o Florentino Pérez na sua visão de negócio, a forma como consegue construir grandes equipas, trazer grandes jogadores, convencer quase sem dinheiro grandes jogadores a vir para o Real Madrid, mudar o estádio, mudar o business a ganhar dinheiro com o novo estádio, Quase sem dinheiro. atualizar. Sim, o Mbappé, quando eu digo quase sem dinheiro, é conseguir trazer um Mbappé A custo zero. A custo zero. Sim, em fim de contrato. em fim de contrato. Pronto, é um hábil homem de negócios, mas também é um homem que muitas vezes tem comportamentos que nos deixam aqui um bocadinho desiludidos, porque não vale ganhar a qualquer custo. E resumo da história final, conclusão. Mas a forma dele ganhar ao Barcelona, se calhar tinha que ser com algo assim, não é? Porque Está em difícil. futebol praticado é Conclusão, perdeu. um apagão de distância. Esteve a ganhar e perdeu contra o Barcelona a Taça do Rei e provavelmente ganhou aqui alguns inimigos ou alguns, como eu, que gosto. É isso, Gosto- alguma antipatia. Assumindo, quase. gosto mais do Barcelona do que o Real Madrid, historicamente. Mudei um bocadinho quando o Ronaldo foi para lá, porque gosto muito do Ronaldo e gostava de o ver ganhar no Real Madrid. Agora voltei até por coisas destas. Mas o Barcelona também não é virgem nestas coisas. Porque sim, o Barcelona não, o que eu também não acho- se tem portado bem. Eu que gosto do Valência, O que eu acho, Estou a falar de especialmente dois. cómico mesmo é um clube com esse poderio económico todo, que consegue ter das estrelas futebolísticas todas em campo, queixar-se de injustiça. É mesmo Sim, muito difícil. não foi provavelmente o comportamento mais ético do mundo e acho que isto não... eu quando vi o Coitadinhos. comunicado do Real Madrid, pá, começou-me aqui a cair assim uma lágrima e eu estava a ver que não me controlava. Sim, Foi muito Eu acho piada porque emocionante. às vezes os clubes, eu também fui, e também falamos disto ontem, fui a Madrid ver o Real Madrid-Dortmund e tinha, no início dos meus anos 20, essa queda pelo Real Madrid. Mas é este tipo de comportamentos que me faz dizer assim, pá, já não tenho paciência. Tipo, adeus. Sim. Até um dia. Não podemos Ou seja, tratar o Barça por... Não são os rivais, não são os árbitros, não é o esquema, é o próprio clube que me faz ter vontade de dizer assim, Sim. não quero mais. Porque o Barça também está ainda sob investigação, penso eu, sobre o caso do, Sim, é o roto e o nu, não é? do árbitro que eles controlavam nas nomeações e pronto, há aquele caso com o Laporte. Portanto, não podem apontar o dedo um ao outro, não estão acusados de nada, mas estes comportamentos de bastidores são... Pronto, olha, para quem mancham o futebol. nos vê à terça-feira, hoje há Champions, amanhã também, mas também há a segunda liga para ver e são menos é grande jogo e são menos queixinhas, portanto, deixem lá o Real Madrid para outros voos. Bem, estamos a fechar. Vamos fechar. Vamos Será fechar que para o conseguimos fechar a Football is mesma Life. Vamos conseguir. Oh, pois é, falta um olho ao radar. O que é que tu lançaste? Pronto, olha, o radar é rápido. Então, queres que eu... O olho ao radar é rápido, Então, as menções olhem, honrosas é que... não é o Football is Life, é o olho ao radar. Olha Então, o radar, muito rapidamente. Esta semana fiz o Gil, também fiz o Gil, mas fiz o Moreirense Nacional. E dentro de um jogo que não foi extremamente bem jogado, mas que o Nacional precisava muito de pontuar para ficar definitivamente na Primeira Liga, fora algumas contas que ainda se têm que fazer, mas com um ponto quase garantiu a manutenção e desse jogo um bocadinho amarrado saiu o esclarecimento e a qualidade de um médio que se chama Djibril Soumaré, tem 22 anos, o Braga trouxe-o para a Sub-19 e equipa B há 2 anos, penso eu, Renato, recorda-me aí. Espera aí que estou aqui a chegar. Ele estava no Football is Life agora. Não, é isso. Veio há 3 aninhos para o Braga. Fez Sub-19, equipa B, Exatamente. e agora foi Sub-23, emprestado. equipa B, estreou-se na equipa A e agora foi para a Nacional. Pronto, agora foi emprestado ao Nacional da Madeira e é um médio de 22 anos, muito alto, 1,85m, até dá a sensação que tem mais, não sei se os nossos dados estão corretos ou não, mas acho que sim. Muito alto, a fazer lembrar... não sei bem quem, mas assim, eu ontem dei o exemplo do Yaya Touré, mas o Yaya Touré era muito mais musculado, mas aquele estilo de jogo completo de recuperador de bolas, transporta para a área contrária, sai bem na pressão em drible e consegue levar a equipa para a frente, mesmo jogando numa zona com muita gente. Ele é um médio, é um 6-8, não é um 10, é um 6-8, que joga com dois homens no meio campo.
mas eu vejo muito como um médio muito que abrange muita área no campo, consegue ir buscar bolas à lateral, consegue ter passe, consegue... Como se dizia bascular, ele consegue bascular. Sim, e pareceu-me um jogador que tem muita margem de progressão, entrando nas equipas certas, inclusive com nível para ter uma oportunidade, se calhar, no plantel principal do Braga, quem sabe, porque o Salvador, mas o Carvalhal aposta em jovens, portanto eu acho que é um jogador a ter debaixo de olho e que o Tiago Margarido está a conseguir nesta fase potenciar, e eu gostei muito de o ver. Muito bem, agora sim, peço desculpa. Vai. Agora sim, Football is Live. Futebol is live! Também cabe nesta rubrica, quando eu uma vez fui ver um futebol distrital e ouvi alguém a gritar bascula, bascula, e eu assim, como assim? Já chegou o bascular ao futebol distrital? Larguem-nos, por amor de Deus. Também isso é o que se diz quando não se sabe bem o que gritar para o campo. Mas olha, era um treinador que estava a gritar isso para o campo. Portanto, Fecha. vamos avançar. O Fecha, Penetra. esse é mais estranho. Ou o Capricha. Exato. Capricha. Adoro, capricha, adoro. Capricha no toque, capricha na recepção, capricha no passe. Vale para tudo, não é? Opa, na Capricha minha é zona era ótimo. muito comum. Capricha. Pois é. Que é capricha? Estás a ver, o miúdo está a aprender. Pá, capricha. Mas o que é O que é que eu faço? Capricha. Olha, muito bem, sabem quem é que caprichou também? Sabem? Sei. Tomás Militão, central do Caldas. Foi um jogador que não conheceu outro clube. E várias pessoas levantaram aqui a mão quando eu disse isto ontem. Portanto, o Renato, o Gonçalo também não conheceram outro clube. Mas que idade é que tens, Gonçalo? Que idade é? 26, diz o Gonçalo, e tu, Renato? 24. 24. Pois é, o Militão tem 33 anos e decidiu colocar um ponto final na carreira. Foi no estádio da Mata, no jogo do Caldas com a Académica. O Caldas perdeu 4-0, mas mantém-se ali. É do Mantém-se. Milan, é da Académica e é do Não. Valência. Eu nisto sou Estão a apanhar os podres todos. muito respeito, mas gosto muito de Caldas. Não sei se já viram um jogo lá na Mata, mas Não. aquilo é mesmo muito bonito. E o Caldas tem uma Mini história Jamor. muito bonita. O treinador do Caldas também já lá está há muito tempo. Gosto muito daquelas pessoas, estive lá uma vez em trabalho. E o Militão é uma história de amor, efetivamente foram 24 anos no Caldas. 24 anos é muito tempo, é uma história de amor muito grande por aquele clube. Despediu-se do relvado, não conheceu outro clube, portanto não há muitas histórias de amor destas. É o Football is Life desta semana. Conseguimos chegar ao fim, malta! Luz, temos luz ainda. Malta, vamos ficar todos bem. Já há luz. Podem Agora, água. consumir memes na internet. Será que tem e o água? ataque rápido. Muito bem. Tens algum recado para dar? Eu calei-me. Luís, tens algum recado? Não. Estão Renato. sempre a dizer que eu falo muito. Gonçalo, Eu não. ninguém tem recados. Eu também não tenho recados. Quero mandar um beijinho à minha mãe. Boa semana para vocês. Eu não vou mandar beijinhos à minha mãe porque ela não vê nem ouve o ataque rápido. A minha também não. Mas pronto, olha, beijinhos para vocês. E um abraço à malta da rádio, que ontem fez um grande trabalho. E eu... E à malta da eletricidade, por amor de Deus. Exato, Pá, esses obrigadíssimo. também. Mas eu às Estão 8 a da ver noite como o Maia ainda queria dizer qualquer desci coisa. de casa para ir ouvir o noticiário da TSF ao carro. Que é algo que já não acontecia. Acho que nunca aconteceu. Ouvir rádio. Eu ouvia nos tempos do meu avô, quando Então se não ouvia o tinhas. relato na rádio. E ontem tive aquela sensaçãozinha dos... Os homens devem ter dado tanto gosto à malta da rádio ontem estar ali Claro. naquela posição de poder informar que, portanto, mando-lhes um abraço aos Eu radialistas não sei, deste país. não sei se o kit de emergência sugerido há uns meses pela União Europeia se incluía rádio. Eu ouvi falar de rádio com na altura. pilhas, não é? Sim, Rádio até com pilhas. porque como é que tu vais... Eu lembro-me sempre do Diário de Anne Frank, não é? Como é que tu vais receber verdade. informações? É verdade. Ontem eu senti-me assim. Não conseguia ter informações de lado nenhum. Muito bem, fui buscar esta memória da adolescência agora. Beijinhos e abraços, até para a semana. Esperemos na próxima segunda-feira e sem cortes de luz ou de água. Até lá. Beijinhos. Tchau. Das situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.